Aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Para a viga, cuja seção longitudinal e carregamentos estão mostrados abaixo, determina a envoltória de momentos fletores e esforços cortantes atuantes. Vou usar aí um coeficiente de impacto 1.4. Então nós temos aqui uma viga biapoiada com dois balanços, um balanço da esquerda com valor de 4 metros e um balanço da direita com valor também de 4 metros. A carga permanente é uma carga distribuída uniformemente em toda a viga, com valor de 55 kN por metro. E a carga móvel é composta aqui de 3 cargas concentradas, com valor de 120 kN, e uma carga distribuída com valor de 25 kN por metro. A carga móvel é relativamente fácil, mas é coerente com o que é apresentado na norma brasileira de pontes, a 7188. É mais ou menos nesse esquema. São 3 cargas equidistantes acompanhadas aí de uma carga uniformemente distribuída também. Vai ser talvez um exercício relativamente fácil. Talvez depois eu faça um aí com outro caminho um pouco mais complicado. Apesar disso, né, a questão tem uma complicação aqui, porque ele pede para traçar a envoltória, não tem indicação de pontos. E aí eu preciso de um número determinado de pontos para conseguir traçar. Então eu vou tomar aqui vou me dar liberdade, né? Vou tomar aqui como referência para traçar a minha envoltória um ponto que está localizado no meio do vão. É onde provavelmente a gente vai ter o maior momento fletor, né? Então seria um ponto interessante para a gente fazer análise. E um ponto que fica localizado à esquerda desse apoio e à direita desse apoio. Devem ser provavelmente os pontos onde vão dar o maior esforço cortante e certamente também o maior momento fletor negativo. Então, não vou conseguir traçar a envoltória como um todo, porque eu preciso de um número considerável, né? Mas a partir desses 3 vizinhos aqui desse ponto e desse daqui do meio, a gente consegue fazer aí algumas considerações e mais ou menos desenhar a envoltória toda. Eu acho que deve ser suficiente para a gente. Então, começando aqui pela carga permanente, aliás, sabemos que a envoltória vai ser a combinação da carga permanente com a carga móvel, né? Essa carga móvel a gente vai aqui multiplicar por esse coeficiente de impacto φ. Eventualmente na disciplina de pontes, isso aqui a gente tem que fazer alguns comentários a mais, mas aqui em termos de análise é mais do que suficiente trabalhar dessa maneira. Então, começando aqui pela carga permanente, a gente tem a viga biapoiada. Para facilitar a vida, né? Os balanços são iguais, 4 metros e 4 metros. Aqui nessa viga temos aí a carga distribuída em toda ela com intensidade de 55 kN por metro. Por questão de simetria, a gente sabe que as duas reações vão ser iguais, né? Vou chamar esse ponto aqui de ponto A, esse aqui vai ser meu ponto B. Então eu sei que o VA vai ser igual ao VB e cada um vai estar responsável por receber metade desse carregamento. Então o carregamento total vai ser igual a 55 vezes 4 mais 12,5 mais 4, 1.127,5, metade para cada um, né? Então 563,75 kN cada uma das reações. Pronto. Tenho as reações, posso traçar os diagramas, né? Então, diagrama de esforço cortante. Vou fazer aqui. Diagrama de esforço cortante em quilonewtons. Eu vou entender, né, que quem está vendo esse vídeo já tem uma bagagem aí de isostática, né? Então, alguma outra coisa aqui, os cálculos vão ser um pouco mais rápidos, né? Não ficar perdendo muito tempo com coisa que já deve ser trivial para vocês. Então, aqui o diagrama de esforço cortante. Sei que é zero aqui nesse ponto. Aí eu vou de 0 até menos 55 vezes 4, menos 220. Daí aqui eu encontro a reação. Eu vou de menos 220 para
Menos 220 mais 563,75. 343,75. Simétrico, né? Então aqui certamente, confiram aí se quiser, né? Eu devo vir para menos 343,75. Depois eu vou subir para mais 220. Depois eu volto para o zero aqui. Então tá aqui o diagrama do fluxo cortante, que depois eu vou combinar com as respostas que eu obtiver da carga móvel, né? Para poder desenhar envoltório. Diagrama de cortante, vamos fazer aqui também o diagrama de momento fletor. Quilonewton-metro. Diagrama de momento fletor. Eu acho que é óbvio, né? Mas tem que fazer o destaque, né? As cargas só são iguais porque a viga é simétrica, né? Esse balanço é igual a esse. Se eu tivesse valores diferentes, 4 e 5, 5 e 4, 4 e 3, não valeria dizer que são iguais, né? Por favor, né? Momento fletor. Aqui eu sei que é zero, porque é extremidade em balanço. Aqui também eu sei que é zero, porque é extremidade em balanço. No ponto A, se eu calcular pela esquerda, eu tenho aqui negativo, né? Menos 55 é o valor da carga, vezes o vão, que é 4. Dá uma concentrada fictícia, né? Menos 55 vezes 4, vezes 2. Então, nesse ponto aqui, eu tenho um momento igual a menos 440 kN/m. Que, inclusive, vai ser a mesma coisa do lado de cá, né? E aqui no meio do vão, vou chamar de ponto C. Aqui no ponto C, vou escrever aqui, o momento em C vai ser igual VA vezes metade de 12,5, né? 6,25, menos 55 vezes, estou tomando pelo lado da esquerda, né? VA vezes 6,25, menos 55 vezes essa distância toda aqui, no caso vai ser 6,25 mais 4, 10,25, vezes aí a metade de 10,25, que é 5,125. Então, o momento em C vai ser igual VA 563,75 vezes 6,25 menos 55 vezes 10,25 vezes 5,125. Então, 634,22 kN/m. Então, aqui no meio do vão, né? Eu tenho um momento igual a 634,22. Tenho carga distribuída, então a gente sabe que isso aqui não vai ser reto, né? Vou ter aqui um formato da equação do segundo grau. Alguma coisa parecida com isso. Quem quiser florear mais aí, né? O diagrama, a gente pode colocar aqui o que era o quadrado sobre 8, né? 55 vezes 4 ao quadrado dividido por 8. 110 aqui. Aqui também a gente tem o mesmo 110. As unidades estão aqui, tá? Quilonewton-metro. E esse trecho aqui, o vão é 6,25. Então, 55 vezes 6,25 ao quadrado dividido por 8, 268,55. A mesma coisa aqui também, né? Aliás, esse 634, né? Curiosamente, a gente podia ter feito já, pegando essa parábola completa aqui, né? Menos 440 mais QL ao quadrado dividido por 8, sendo o L aqui o 12,5. Então, menos 440 mais 55 vezes 12,5 ao quadrado dividido por 8, né? 634,22. Então, temos a carga permanente. Aí vamos para o que eu acho que é o de interesse, né? Da maioria, que são as cargas móveis. E aí eu vou considerar aqui o ponto... Eu marquei isso aqui como sendo o ponto A, então eu vou pegar uma seção na esquerda. Eu vou chamar de A1, certo? Essa seção da esquerda. A2 é da direita e o ponto C é ponto C mesmo. Então, convenientemente, eu vou começar pelo ponto C, certo? Depois eu volto nos demais lá. Então, temos a resposta da carga permanente e vamos para a resposta da carga móvel.
Então, carga móvel. Carga móvel a gente não consegue traçar um diagrama, né? A gente tem que avaliar pontos. E aí depois desses pontos a gente combina lá com a carga permanente. Então, começando aqui pelo ponto C. Tá aqui a nossa viga. Só ver se o apoio do segundo. Isso, o apoio do segundo era B. Tá aqui a nossa viga, que tem comprimentos aí de... Os balanços, né? São iguais a 4 metros. E o vão aqui é de 12,5. 12,5 metros. Os balanços até tão grandes, né, em relação ao vão. Mas é comentário para outra disciplina também. E a gente quer analisar a seção do ponto C, né? Deixa eu colocar aqui carga móvel, ponto C. Ponto C que está aqui. Ponto C define a seção de análise. No vídeo anterior eu fiz a dedução das equações. Já está aqui mais bonitinho e organizado, né? Então o ponto C está nessa condição aqui, né? Uma seção localizada entre os apoios, né? E aí a gente denominou de A, L e B, essas dimensões, e X, né, a dimensão aqui da localização da seção. Então no nosso problema aqui a gente tem o A igual a 4, o L igual a 12,5 e o B igual a 4. E o X do nosso problema, né, como o X delimita aqui a localização da seção, e eu considerei que ia ser uma seção no meio, então, no nosso caso aqui, o x vai ser igual a 6,25 metros. Então, esses são os dados do nosso problema. Então, ponto C, vamos começar aqui pelo esforço cortante. Esforço cortante. Esforço cortante, a gente viu que a linha tem esse formato aqui, né? Aqui tem um determinado valor, 0 no apoio, aí depois segue descendo até a seção, sobe e tem esse esquema, né? E aí qualquer ponto aqui nessa seção, nesse trecho, né, melhor dizendo, é dado pela equação A menos E sobre L, e qualquer ponto aqui é dado por essa equação 1 menos Z menos A sobre L. Então, vamos fazer aqui um rascunho dessa linha. É isso aqui, né? Qualquer ponto que eu queira nesse trecho aqui, A menos Z sobre L. Qualquer ponto que eu queira nesse trecho aqui, 1 menos Z menos A sobre L. É interessante nessa linha, antes da gente fazer qualquer cálculo aí, verificar os valores dos coeficientes, porque pode ser um bom indicativo, onde é que a gente vai ter que parar o veículo. Então, aqui é A menos E sobre L, o nosso A a gente sabe que é 4, então 4 menos, se eu pegar esse ponto aqui, né, no caso Z igual a 0, 4 menos 0 sobre L, sendo L 12,5, isso daqui fica igual a 0,32, vou botar aqui o valor 0,32, esse ponto aqui, a gente tem o Z igual, lembrando também que o nosso Z, ele está saindo aqui do lado da esquerda, né? Nesse caso aqui, o Z é igual a 10,25, então a gente teria 4 menos 10,25 dividido por L, que é 12,5, dá igual a menos 0,5. Confiram depois aí, usando essa equação aqui deve dar 0,5 e aqui deve dar menos 0,32. Verifiquem depois usando a equação, para dar uma adiantada aqui para não ficar muito tempo. Definir aí a minha linha, né, qual é o formato. Vamos verificar agora quais seriam as posições para colocar aqui o veículo, né, para dar o maior ou o menor valor do esforço cortante. Então, vou indicar esse daqui como sendo o valor de máximo e esse daqui como sendo aí o valor de mínimo. A nossa carga móvel é composta aqui por uma carga distribuída, 25 kN por metro, e uma carga concentrada com 3 cargas, né, de 120 kN, distando aqui 1,5 m. Então, deixa eu começar aqui marcando as cargas concentradas.
Se eu estou procurando o valor máximo, entenda como o máximo aqui é o maior valor positivo. Eu posso... Aqui eu tenho um coeficiente igual a 0,32, aqui eu tenho 0,5. Então, se eu posicionar a minha carga em cima do 0,5, eu devo obter um maior valor. Então, vou colocar aqui a primeira carga com valor de 120 kN. Eu não posso, né, eu já falei também, não posso quebrar o meu veículo, então definido o primeiro 120, ou os outros vão estar à esquerda ou vão estar à direita. Nesse caso aqui, a lógica me diz para eu colocar à direita, né, porque daí eu pego os valores positivos também. Então aqui eu tenho 120, 120, 120. E em relação à carga distribuída, eu só vou preencher a carga distribuída onde eu tenho um coeficiente positivo, né. Então aqui seria carga distribuída, e aqui também eu tenho carga distribuída, né? 120 kN, né? E a carga distribuída é 25 kN por metro. Em relação aqui ao negativo, no caso o menor valor, devo posicionar a carga aqui, 120, 120, 120. Pela mesma lógica do anterior, né? É onde eu tenho o maior coeficiente, aqui está menos 0,5, aqui está menos 0,32, então jogo para cá, né? Vou botar a carga distribuída aqui. A mesma coisa também, né? Vou botar a carga distribuída aqui. 120, 120 kN e a carga distribuída 25 kN por metro. Identifiquei a posição da minha carga móvel, posso agora calcular o valor do cortante máximo e cortante mínimo no ponto C. Então, cortante máximo no ponto C. Isso devido à carga móvel, né? Que fique claro aí. Cortante máximo no ponto C vai ser igual a 120 vezes meio. Aí aqui eu tenho mais 120 vezes 1 menos Z menos A sobre L, né? Vamos ver como é que fica aqui. 1 menos. O L eu sei que é 12,5. O Z dessa carga aqui vai ser 4 mais 6,25 mais 1,5, né? Então, 11,75 menos A, que é igual a 4. Mais 120, que é a outra carga, né? Vezes 1 menos. O Z agora é só somar mais 1,5, né? Então, 3,25 menos 4 dividido aí por 12,5. Aliás, isso, 12,5. E mais a distribuída. No caso da distribuída, é só a gente pegar a intensidade do carregamento, no caso aqui 25, e multiplica pela área formada aqui pela linha de influência. Nesse primeiro trecho aqui vai ser 25 vezes 0,32 vezes 4, dividido por 2, né? A área desse triângulo. E nesse outro pedaço aqui vai ser igual a 25, que é o valor da carga, vezes 0,5 vezes 6,25, que é esse pedaço aqui, né? Dividido por 2 também, né? Então, cortante máximo no ponto C. Um instante aí para calcular, né? 120 vezes meio, mais 120 vezes 1 menos 11,75, menos 4. Vou voltar aqui que tem que colocar um parênteses, né? 11,75. 11,75 menos 4 dividido por 12,5. Mais 120 vezes 1 menos 13,25 menos 4 dividido por 12,5. Mais 25 vezes 0,32 vezes 4 dividido por 2. Mais 25 vezes meio vezes 6,25 dividido por 2. Deu, né? Então, isso aqui é igual a 191,86 kN. Cortante mínimo em C vai ser dado aqui por 120 vezes menos 0,5 mais 120, que é esse coeficiente aqui, né? Mais 120 vezes
O coeficiente é dado aqui por essa equação, A menos E sobre L, o A é 4, o L é 12,5. O Z dessa carga vai ser 4 mais 6,25 menos 1,5, que é 8,75. Aí mais 120 vezes A menos E sobre L novamente, né? O Z dessa outra aqui vai ser 8,75 menos 1,5, então 7,25. E aí mais a carga distribuída novamente, 25 vezes esse pedaço aqui, né? Menos meio vezes 6,25 dividido por 2, mais 25 vezes menos 0,32 vezes 4 dividido por 2. Verifiquem as contas depois aí, mas como os coeficientes são todos iguais, a distribuição inclusive é igual, né? Faça essa conta aqui, mas deve dar o mesmo valor que a gente encontrou em cima, com a seção que é negativo, né? Menos 191,86 kN. Verifiquem aí depois. Então temos aqui o cortante máximo e mínimo no ponto C. Então vamos agora para o momento fletor, né? Também no ponto C. Ponto C, momento fletor. Em relação aqui ao momento fletor, a linha de influência que a gente deduziu, né? Ficou com esse formato aqui, né? Valor negativo, zero no apoio, vai até o máximo no ponto, depois zero no outro apoio e vai até o máximo lá no outro lado. Então, para a gente aqui, vai ser alguma coisa... Lembrando que a seção nossa está aqui, né? Deve ser alguma coisa parecida com isso, né? O zero aqui está no apoio, tá? Dei um desconto aí. Para qualquer ponto que eu queira, nesse trecho aqui, eu vou utilizar a equação Z menos A sobre L, L menos X. E para qualquer ponto que eu queira, nesse trecho aqui, eu vou utilizar a equação X sobre L, L mais A, menos Z. Lembrando aí que no nosso caso, a gente tem que o A é igual a 4, o L é igual a 12,5 e o nosso X é igual a 6,25, né? Tal qual a gente fez lá no cortante. Inclusive, eu acho que eu vou já resumir essas equações aqui. Z menos A sobre L, eu vou reescrever como Z menos, nosso A é 4, né? 4 sobre 12,5. L menos X, 12,5 menos 6,25, 6,25. Melhor. E aqui a gente tem X sobre L, L mais A menos E. X sobre L é meio, né? Então, isso aqui vai ser igual a 0,5. L mais A é 16,5. Então, 16,5 menos Z. Melhor aí quando for escrever. Esse aqui não ficou tão bonito, mas... aliás, dá para melhorar aqui também, né? 6,25 sobre 12 é meio. Então, vai ser Z menos 4 dividido por 2. Pronto. Ficou bem melhor agora. Nesse trecho daqui, qualquer ponto, Z menos 4 dividido por 2. Nesse trecho aqui, qualquer ponto, meio multiplicado por 16,5 menos Z. Agora vamos verificar aqui a posição que a gente vai colocar o veículo, né? Mesma coisa que eu fiz para o cortante. Identificar aí os valores de máximos e mínimos. Antes disso, vamos identificar aqui os coeficientes dos extremos. É sempre uma boa para a gente, né? Nesse caso aqui, ficou Z menos 4 sobre 2, nesse trecho. Então, se eu atribuir o Z igual a 0, eu vou ter menos 4 sobre 2. Então, esse coeficiente aqui é igual a menos 2. Nesse ponto aqui, a gente tem o Z igual a 4 mais 6,25. Então, o Z é igual a 10,25. Então, 10,25 menos 4 dividido por 2, 3,125. É o valor desse coeficiente aqui. E nessa outra ponta seria, usando essa equação, meio
multiplicado por 16,5 menos Z. Por questão de simetria, deve dar igual a menos 2, né? Em todo caso, vamos verificar rapidinho aqui. Meio vezes... Aproveita e valida a equação. 16,5 menos Z. O nosso Z, nesse caso aqui, vai ser 4 mais 12,5 mais 4. No caso, 20,5, né? Então, 20,5 menos 2. Era o esperado, né? Então, beleza. Pronto. Novamente lembrando aí a nossa carga móvel. São 3 cargas concentradas, 120 kN e uma carga distribuída com 25 kN. Então, começando aqui pelo positivo, vou colocar logo uma carga aqui onde eu tenho um maior coeficiente, 120 kN. Eu vou colocar aqui à esquerda, devo pegar esse coeficiente ainda um pouco alto, né? 120 kN. E a outra eu poderia colocar aqui à esquerda, mas certamente eu devo obter um maior coeficiente se eu colocar aqui ela à direita também, né? Então, 120 kN aqui indicado. Um exatamente no meio, uma para a esquerda e uma para a direita. Deve ser aqui a pior situação para esse caso. Estou buscando o máximo, entenda como o máximo é o valor positivo, então vou encher esse pedaço aqui com a carga distribuída. Então, todo esse trecho aqui eu tenho carga distribuída. 25 kN por metro, né? Lembrando aí o valor. E em relação ao mínimo, tanto faz eu colocar a carga aqui como aqui, né? Os coeficientes são iguais, mas eu vou colocar nesse da esquerda. A equação ficou mais bonitinha, eu vou tomar o da esquerda. Então aqui eu tenho 120. Da primeira até a última a gente tem 3 metros, né? Então cabem as 3 aqui no balanço, que tem 4. Então tem aqui 120, 120 e 120, todas as 3 dentro aí desse balanço. Além disso, né? Temos também a carga distribuída. E nesse caso aqui, a carga distribuída eu vou colocar nesse pedaço. Vou colocar aqui também nesse pedaço. Então, esses dois trechos aqui têm 25 kN por metro. Pronto, definir aqui a localização do meu veículo, eu posso calcular o valor do máximo momento e mínimo também, né? Nesse ponto C. Então, momento máximo no ponto C, mais uma vez, né, devido à carga móvel, vai ser igual a 120 vezes 3,125, aí mais 120 vezes esse primeiro coeficiente aqui, essa primeira carga, eu vou multiplicar pelo coeficiente dado por essa equação, que é z menos 4 sobre 2. O z para essa carga aqui vai ser igual a 4 mais 6,25, define a posição de C, né? 4 mais 6,25 menos 1,5 dá o Z desse carregamento aqui. Então, 8,75 menos 4 dividido por 2, mais 120 vezes... Vamos para a outra agora. A outra está do outro lado, então a equação é essa aqui, né? Então, vezes meio multiplicado por 16,5 menos Z. O Z, nesse caso aqui, vai ser isso, mais 3, né? 11,75. E mais a carga distribuída, que no caso aqui é 25 multiplicado por essa área aqui, né? Essa área eu posso escrever como sendo 3,125 vezes no caso base vezes altura dividido por 2, né? Vezes 12,5 dividido por 2. Então o momento máximo no ponto C vai ser igual a 120 vezes 3,125 mais 120 vezes 8,75 menos 4 dividido por 2, mais 120 vezes meio vezes 16,5 menos 11,75, mais 25 vezes 3,125 vezes 12,5 dividido por 2, que é igual aqui 1.433,28 kN. E o valor mínimo vai ser igual a 120 vezes 2, negativo, né? Mais 120 vezes o coeficiente é dado por z menos 4 sobre 2. Então, o z dessa segunda carga aqui é 1,5. Então, 1,5
menos 4 dividido por 2, mais 120 vezes, novamente, z menos 4 dividido por 2, 3 menos 4 dividido por 2, mais a distribuída, 25 vezes menos 2, que é essa área aqui, né? Menos 2 vezes 4 dividido por 2, é a mesma coisa que está lá do outro lado, eu vou já colocar aqui que é vezes 2, tá? Então, vezes 2. São iguais, né? O que eu tenho do lado é o que eu tenho igual do outro. Inclusive, vou eliminar esse 2 com esse 2 aqui. Então, momento mínimo no ponto C vai ser igual a 120 vezes menos 2, mais 120 vezes... Vou escrever como 60. 720 por 2. Mais 60 vezes 1,5 menos 4, mais, novamente, 60 vezes 3 menos 4 vezes menos 1, mais 25 vezes menos 2 vezes 4. Então, momento mínimo, menos 650 kN metro. Então, tá aqui momento C máximo e momento C mínimo também, né? Daqui a pouco eu volto para calcular os outros pontos. Vamos ver aqui o que é que a gente já tem, né? Daí quem já entendeu, né? Se quiser, inclusive, já pode parar por aqui. Então, envoltórias. Vou fazer aqui desse lado o esforço cortante. E vou fazer aqui o momento fletor. Então, esforço cortante e momento fletor. Vamos ver o que a gente tem por enquanto, né? Bora lá. Para traçar envoltória é conveniente da gente refazer aqui o diagrama de esforços internos, né? Então, o cortante ficou assim. E o momento assim, né? Os valores dos cortantes, menos 220, 343,75. Aliás, aqui os valores estão e estarão em kN no cortante e kN metro no momento fletor. 343,75 menos 343,75, 220, e o momento fletor menos 440, os negativos, e o positivo foi 634,22. Pronto, foi isso aqui que a gente encontrou da carga permanente. O que a gente já tem da móvel, né? Deixa eu colocar aqui alguns continhos, ponto. Vou fazer depois, né? O ponto A1 e o ponto A2. E temos aqui os valores já do ponto que eu chamei de ponto C. Então, em relação aqui à carga permanente, eu vou focar só no ponto C, tá? Depois eu volto aqui. A carga permanente no ponto C, o meu cortante foi igual a 0, que é exatamente ali no meio. E na carga móvel, o valor que a gente encontrou, aliás, essa carga móvel eu vou dividir aqui em dois pedaços, um valor máximo e um valor mínimo. Aqui, carga móvel, máximo e mínimo. A carga máxima que a gente encontrou, né? O valor máximo que a gente encontrou para o cortante no ponto C foi igual aí a 191,86. E o mínimo, menos 191,86. Aí aqui agora eu vou calcular o valor da envoltória. O que é envoltória, né? Envoltória é a carga permanente mais lá a carga móvel multiplicado por esse coeficiente φ. Como a móvel pode ser
positivo ou negativo, então aqui a minha envoltória também pode ser que eu tenha valores positivos e negativos, né? Máximos e mínimos. Foi dito que o coeficiente φ era igual a 1,4, então aqui a minha envoltória, o valor máximo vai ser 0 mais, de necessário, né? Mas que fique claro aí, 0 mais 191,86 vezes 1,4. Eu vou aqui a 268,60 e o mínimo, né? Logicamente, menos 268,60. Então, aqui em relação à envoltória, estou vendo aqui que esse ponto pode ir até um valor lá de 268,60, como pode descer aqui também para menos 268,60. Já seriam dois pontos aí, né? Melhor, dois valores do mesmo ponto. E em relação aqui ao momento fletor, fazendo aí a mesma coisa, vou indicar aqui ponto. A gente vai ver depois que em relação ao momento não tem necessidade de fazer A1 e A2, né? Então vou colocar só como ponto A e ponto C. Carga permanente, menos 440 e 634,22. Carga móvel, máximo e mínimo. E envoltória também, né? Máximo e mínimo. Em relação ao ponto C, calculamos agora há pouco, né? O valor máximo do momento devido à carga móvel foi 1.433,28 e o mínimo foi 650. Então, aqui em relação ao momento, esse ponto C pode ir de 634 até 634,22 mais 1.433,28 vezes 1,4. No caso, pode chegar a 2.640,81. E o mínimo, né? No caso aqui, pode chegar também a 634,22, que é o permanente. No caso agora, menos 650 vezes 1,4. Então, do positivo aqui pode acontecer uma situação de eu ter um momento negativo nesse ponto, com valor aqui de 235,78 kN. Tudo aqui em kN, né? Quando eu me referi a momento. Então, esse ponto aqui pode ir de 634 até, ficar um pouco fora da escala, né? Mas 2.640,81. Como pode ir lá para cima também com o valor aí de menos 275,78. Então a gente já tem aí para o ponto C a envoltória dos esforços, né? Cortante, menos 268,60 a 268,60. E o fletor, menos 275,78 até mais 200,640,81. Eu vou pensar aqui agora se eu vou cortar esse vídeo em dois. Em todo caso, eu recomendo que vocês deem uma pausa agora, revisa tudo que já foi dito aí, e aí se não tiver dúvida a gente continua. Eu vou fazer agora o ponto A1 e o ponto A2. Deve dar lá seus mais 20 minutos aí, mas em todo caso recomendo uma pausa agora. Então verifica se tem alguma dúvida até aí, se tiver, manda lá pelo Google Classroom, pelo Cigar, ou como o vídeo vai estar aqui no YouTube, coloca um comentário aí no YouTube também com a sua dúvida, se for o caso, até esse ponto, né? Então as envoltórias, eu vou tentar fechar o gráfico aqui, mas por hora é isso aqui que a gente tem, né? Tá o diagrama, cortante diagrama de momento. Eu tenho dois pontos aqui da envoltória. Provavelmente com o ponto A1 e com o ponto A2 eu vou conseguir fazer mais ou menos aí o desenho todo, mas em todo caso eu não sei quanto tempo que vai dar. Tô vendo aqui que já tem 40 minutos, então recomendo uma pausa nesse instante.